Graças a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Confesso que era para estar aí sentado ouvindo, mas Deus, Ele tem a sua forma. E aí assim, Ele chama e a gente vai. Ele chama, Ele fala e a gente responde. E eu quero ministrar uma palavra para o nosso coração nesta noite, que talvez foi muito bom, toda essa, como é que eu posso dizer? Esse momento que o pastor fez, porque agora, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, como uma palavra profética para esta igreja, para este dia, para este tempo, talvez ela te choque um pouquinho, mas nós precisamos entender que a palavra ela é viva e eficaz, e ela é a nossa bússola. Fala assim, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela trabalha em todas as áreas da minha vida, do meu coração. Você crê nisso? Então viva esse cuidado de Deus, porque a palavra ela é a resposta para as nossas vidas. Amém? Eu estava orando ao Senhor e eu vim até conversando com a Rebeca, porque nós viemos juntas hoje mais uma vez. A gente está ficando muito amiguinha de carro, né, Rebeca? Hã? Pagar o quê? O carro está no meu nome? É meu? Sem problema. Vocês viram ele falando que ele tem 2 casas domingo? Vocês viram ele falando que tem 2 carros? Eu tenho 2 carros, que era dele, que está no meu nome. Um que ele vendeu ainda está no meu nome, então é meu. Esse aí está no meu nome. E a casa que eu moro, os cheques foi eu que dei, então é minha casa. Ele que fica com a outra que ainda está pagando. Ai, ai. Mas toma posse, irmãos, das bênçãos de Deus, porque o Senhor, Ele sente prazer em abençoar a sua igreja. Nós estamos aqui já há alguns dias, em um tempo profético. E muitas das vezes nós misturamos na nossa cabeça, na nossa mente, o que é profético, o que é ação de Deus para a nossa vida e o que é vício. Amém? Prepara o coração, tá? Porque a gente vai conversar a respeito da palavra. Eu estou dentro da palavra, eu vou ler a Bíblia para vocês. Não vou falar palavra minha. E eu estava orando e o Senhor, Ele falou forte ao meu coração. Eu estava orando e ouvindo Deus falar para mim. Até então, porque o pastor falou domingo, eu fingi que não ouvi, deixei para lá, mas hoje foi hoje de manhã, ontem à noite, eu não sei, acho que foi ontem à noite. Ele confirmou de que era para mim estar ministrando a palavra. Amém. E então eu entendi que eu tinha que dividir com a igreja esta palavra. E o Senhor, Ele vem assim chamando a atenção da igreja para esse tempo que nós estamos vivendo. E durante muito tempo, nós vivemos baseados nas palavras de bondade, de benignidade, de amor, de compaixão, de leveza, de sono leve, de bênção e outras coisas mais. Mas eu sinto muito, não existe mais esse tempo. Esse tempo acabou. Nós estamos caminhando para um tempo novo, e o tempo novo é alcançar a salvação. O Senhor, Ele está vindo buscar a igreja, nós não temos o dia nem a hora, mas tudo que tem acontecido tem mexido no coração das pessoas, tem enfraquecido pessoas, tem entristecido, e aí eu não posso pensar com o coração de uma pessoa que tem a idade do Lucas. Eu tenho que entender que eu estou no caminho dos 60 anos, e talvez daqui um pouco eu já não esteja mais entre nós. A gente não sabe. Então não dá para nós ficarmos protelando a ministração, dizendo que tudo é paz, tudo é alegria, tudo é leveza, durma o tanto que você quiser, falte em todos os cultos, não ore, não leia a Bíblia, não jejue, se alegre, viaje, passeie, gaste muito, faça muita dívida, compre tudo, coma tudo que quiser. Olha, o tempo, ele está escasso. E eu tenho necessidade, não de me matar, não de abrir mão das coisas e das bênçãos que Deus tem me dado, mas eu preciso colocar a minha vida no prumo de fidelidade com Deus. E fidelidade com Deus é viver a palavra da verdade. Eu preciso estar alinhada com a palavra de Deus.
Não dá mais para mim me distrair. Não dá mais para mim achar que eu posso construir coisas mirabolosas. Eu achei interessante uma coisa aqui. Eu fiquei observando os irmãos que vieram receber oração, e eu vi vários meninos que não foram na fila do emprego, mas eles foram na fila do carro. Vocês prestaram atenção nisso? Mas eu vi isso. Eles não foram na fila do emprego, porque a gente compra carro com o quê? E o dinheiro vem de onde? Do emprego. Eu fiquei olhando isso. Eu fiquei esperando. Eu falei, acho que eles vão na 3 filas. Vão no emprego, vão na carta e vão no carro. Não. Eles vieram, não. O que me chamou a atenção foi que eles não foram na do emprego. Eles foram na da carta, na do carro, mas não se ganha as coisas. A gente luta para ter. Se eu ficar dormindo, eu não como. Eu não bebo. Acabou isso. Eu tenho que, no mínimo, me dar o direito de limpar minha casa. Porque alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a luz, vai pagar a água. Cada um está fazendo um papel, ok? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Conseguem raciocinar? Ah, eu não trabalho, mas o meu marido trabalha, então eu faço. Eu lavo, passo, cozinho para ele e ele põe o dinheiro em casa, certo? Nós vamos acordar para a realidade que nós estamos vivendo. E o Senhor disse assim, leia lá. A palavra de Deus no capítulo 3, Júlia, no versículo 1 ao 4 de Juízes, diz assim: estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para, por elas, provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. O que esse versículo está querendo dizer? Que Deus deixou algumas guerras, porque os meus filhos precisam aprender a guerrear para sobreviver. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus. Eu nasci, meu pai tinha tudo. Eu não sei o que é trabalhar, eu não sei o que é lutar, eu não sei o que é buscar, eu não sei o que é sofrer, e eu vivo, a Deus dará. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Porque quem não sabe lutar, quem não sabe guerrear, morre no meio da guerra. Eu preciso aprender a me defender. Eu preciso aprender a usar a espada. Eu preciso aprender a plantar. Eu preciso aprender a colher. Eu preciso aprender a lutar. Eu preciso aprender a sondar o território, porque às vezes eu confundo a geografia e eu estou entrando dentro do terreno do inimigo e não percebo. Mas Deus, em seu cuidado, deixou algumas guerras para que os filhos dos soldados mortos da guerra aprendessem a se defender. Resumindo, irmã, aquela luta que você passa, aquele problema que você vive, é Deus te ensinando a sobreviver. Não reclame dos problemas que você enfrenta. Ninguém aprende ouvindo falar. Ninguém aprende contando história. Ninguém aprende anunciando. A gente aprende fazendo as coisas. Quando os meus filhos pequenos perguntavam as coisas para mim, eu falava assim: preste atenção, não fique me perguntando, porque eu posso te dar a receita, mas você não vai conseguir fazer o bolo com a receita, você tem que ver como que faz. O próximo passo você tem que fazer para aprender. E nessa produção você vai errar muitas vezes, faz parte, você não pode desistir, você tem que continuar lutando, você tem que continuar aprendendo, você tem que continuar buscando, você tem que continuar semeando, você tem que guerrear, porque só assim você vai conseguir alcançar a sua salvação.
Falei, que palavra é essa, Espírito Santo? Palavra profética. Palavra profética. Que legal. A Lili eu não sei, mas já deve estar fazendo uma roça dentro do carro. Não já quis pegar a chave para dirigir? Mas depois você vem contar. Por quê? Ah, legal, né? Vamos que vamos. Não tem nem noção da luta, da batalha que está vindo de meses, de anos. Passa por um, passa por outro, chora aqui, geme ali, para poder pegar a chave. E dá na mão. Acaba com o carro, né? Nós precisamos acordar. Nós nos tornamos murmuradores. Eu acho que eu não vou usar, eu vou usar só os textos, tá? Vou deixar o Espírito falar. Nós nos tornamos murmuradores. Por quê? Porque a gente fica assim, ai, não tá legal. Aí recebe oração, quinta-feira profética. Quando é domingo, cadê fulano? Oi! Oi! Deu nome para a doença? Não, então eu preciso me movimentar. Eu passei uma semana inteira, semana passada, com uma dor horrível de um abraço que eu ganhei. Um abraço que eu ganhei tirou minha coluna do lugar. Eu sofri. Aí depois um abraço que eu ganhei colocou minha coluna no lugar. Mas e aí? Vamos administrar o quê? O machucado, porque machuca. Só que eu não podia ficar. Ai, eu não vou hoje não, porque eu não sei o quê. Ai, eu não vou fazer isso porque eu não sei o quê. Por que eu não posso fazer isso? Porque esta é a porta que eu abro para Satanás entrar na minha vida. Ei, irmãos, quando eu abro a boca negativamente, eu digo assim, vem diabo, entra e faz a festa. Nossa, irmãos, o que espanta o cachorro que quer me morder, não é eu empurrar ele, não é eu gritar com ele, não é eu mandar ele embora, não, é eu ser firme. Pode prestar atenção, quando o cachorro avança em você, se você olhar dentro do olho dele, você ser firme, ele abaixa a cabeça e ele sai. E é assim que eu tenho que lidar com o diabo. Porque ele existe e ele está aí. A única pessoa que não foi, não será e jamais será vencido por Satanás chama-se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu e você, a gente tem que guerrear. Mas aonde você quer chegar? Eu preciso aprender a guerrear, é necessário. Eu preciso refletir, entender algumas lutas que eu passo, que elas nem existem, mas eu trago elas para a minha vida. Eu arrumo elas. E quando é que eu arrumo elas? Quando eu não obedeço à palavra. Eu lembro que numa das quartas-feiras aqui tivemos profecias. Numa outra quarta-feira nós tivemos aqui uma ordenança que disse assim: não adianta eu viver 99% crente. 1% faz diferença na minha vida. Eu tenho que viver 100%. Se eu não viver 100%, eu vou estar sempre sofrendo de alguma forma. Aí eu te pergunto, se a sua vida tiver 100%, você vai vir aqui buscar o Senhor? É por isso que Deus coloca enfermidade. Ué, mas é Deus? Sim, Deus permite, sim. Por isso que às vezes nós passamos necessidades financeiras. Por isso que às vezes temos contratempos na vida. Às vezes Deus fecha a porta de emprego. Às vezes Deus tira coisas. E a gente fica assim, o irmão está com inveja, o outro estava de olho em mim. É você mesmo que fez isso, irmão. Eu mesma que fiz isso. Eu mesma. Deus me dá a bênção. E em vez de eu saborear a bênção,
adorando com os irmãos, eu arrumo mentiras, eu passo a ser mentirosa, porque quando eu arrumo uma desculpa para aquilo que eu sei que não é verdade, eu me torno uma mentirosa. Ah, não deu para mim, não consegui. Irmãos, parem com isso em nome de Jesus, porque o Senhor está anotando. Seja honesto, fala, eu não estou afim, eu não estou com vontade de fazer isso. Isso aqui não me importa, fala a verdade, porque aí Deus já entra logo em ação na tua vida e você evita de fazer pessoas pecar, porque nós fazemos pessoas pecar. As pessoas que ficam lá pensando o que está acontecendo, eu não fui visitar, eu não fui orar, eu não fui não sei o que, a pessoa está em pecado, pecando por quê? Porque a pessoa que está em pauta está nos levando a isso. É muito sério isso, nós ficamos brincando com as coisas de Deus. A palavra, ela é clara. Eu preciso aprender a treinar. Soldado tem que estar preparado. Eu preciso aprender a lutar. O meu treinamento é lutando. Nós cantamos uma canção aqui agora há pouco, e eu fechei os olhos e eu viajei. Rei do meu coração, seja lento em minhas leias. É a letra. Eu fechei meus olhos assim e fiquei olhando. Fiquei entrando. O rei do meu coração. Ele está soprando vento e eu estou. Tem uma parte que fala que tu não me deixarás. Eu entrei assim debaixo de uma mão. Só que eu estava, sabe aonde? Lá onde estão sofrendo. E de repente eu fui andando e eu me deparei com um monte de água na minha frente. E eu voltei para o meu estado normal. O medo me rouba de ganhar a medalha de soldado pronto para a guerra. Eu vivo uma vida incompleta, cheia de medos. E com certeza irei desgastar os que me lideram, porque eu estou sempre encostando na oração do irmão tal, eu estou sempre pegando a unção do irmão tal, eu estou sempre me fortalecendo no jejum do outro. Eu te pergunto, irmão e irmã, como que você se vira dentro de casa? Como que você se vira lá na empresa? Como que você se vira lá na escola? Porque na igreja tem a unção do pastor, tem o jejum do pastor, tem a oração do pastor, tem o cuidado do pastor, mas e quando você sai para fora? Pastor não pode estar dentro da sua casa. Já pensou se o pastor for cuidar de todo mundo na casa? Vou na casa da irmã, vou cuidar da outra, vou cuidar da outra, vou cuidar da outra. Não tem como. Como que nós nos viramos, irmãos? Não sou eu que estou fazendo essa pergunta, o Senhor fez essa pergunta para mim. Enfim, eu estarei sempre terceirizando as minhas guerras, os meus problemas, e nunca vou alcançar a vitória 100%. Que palavra profética é essa? É realidade? É a realidade. Nós estamos vivendo isso. Eu lembro aqui, olhando para o gaúcho, eu lembro que teve um culto aqui que o pastor se expôs, teve uma queda de braço com o gaúcho. Olha lá o que aconteceu. O gaúcho hoje está vivendo milagre da atitude do pastor aquele dia. O pastor foi ousado, foi atrevido. Eu tinha uma vontade de falar: Gabriel, fecha esse microfone, manda ele parar. Eu cheguei a mandar, né? Olha aí, irmãos, eu cheguei a me manifestar, porque foi muito forte. Mas, como a palavra aqui já está chamando a nossa atenção, existe uma direção, e nós falhamos quando nós queremos colocar a segunda direção, terceira direção, no meio de um cenário. Entende? Uma peça montada
ela vai ser realizada. E aí, várias cabeças querendo ordenar, direcionar. Para onde vai os atores? Será que eles vão sincronizar e vão preparar a peça e vão apresentar? Não, eles vão começar a se perder. Por quê? Porque Deus é a única direção. Estou usando o homem para apresentar o direcionamento de Deus. Deus é a única direção, mas nós começamos e nós nunca paramos aonde é ordenado para parar. A gente começa a dar direção para Deus para cá, direção para lá, direção para lá. E aí não entendemos, porque estamos vivendo dias difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 ao 17, nós recebemos uma exortação do apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, para que ele siga em frente, não desista. A luta é grande, mas não desista, porque ele já está lá na frente, declarando: eu venci, eu lutei o bom combate, eu estou acabando a carreira. Mas Timóteo, vai fundo aí, que é o que eu comecei falando aqui. Quantos aqui ainda não provaram nem da liberdade de comer uma comida, estão só tomando leite? Mas quantos aqui está com um pé atrás do outro, hein, Edmilson? Hein, o gaúcho? Maria, Ângela, a gente está lá na frente. A gente já está lá na frente, não tem como voltar. Não tem como eu dar ré e voltar até 15 anos, não tem, é daqui para frente. Então eu preciso estar alerta, eu preciso alertar a geração jovem, crianças, adolescente, mas eu tenho que pensar naqueles que estão na nossa faixa de idade, 60, 50, 60, 70 para cima. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. É um conselho que Paulo dá para Timóteo, um menino novo que está começando, mas Paulo já está findando a carreira e ele sabe que não era fácil, e ele sabe que não vai ser fácil para Timóteo, porque está ficando cada vez mais difícil. Aguenta um pouquinho, irmãos, que eu vou fazer um fechamento aqui, mas nós precisamos ler a palavra, para que fique claro para nós, de que Deus, Ele permite sim, que nós passemos por algumas situações, para que nós nos mantemos firmes na sua presença. 1 Samuel 14, 6, deixa claro que nada impedirá o trabalhar de Deus. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhes levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há, livrar com muitos ou com poucos. Quando se trata da autoridade de Deus, não precisa de muita gente. Quando se trata do espiritual, você precisa somente usar uma arma. Entra no seu quarto, vai para o joelho, se coloca em Deus, porque Deus nunca perdeu nenhuma guerra, e não é a sua que Ele vai perder. Quando Jonatas fala isso, ele vai confiante. Ele sabe que não havia armas sobrando. Ele sabe que não tinha como ter a espada que ele e o pai tinham. Por quê? Porque os filisteus que tinham eu não sei falar o nome das armas lá, mas aqueles maquinários que afia, tudo que é arma pontuda, faca, espada, eram o gigante, a terra do gigante. Os filisteus, eu falei fariseu. Os filisteus. Os hebreus, eles precisavam entrar no território deles para poder afiar as suas armas. Entende? Resumindo, eles ficariam expostos ao inimigo. Mas Jonatas, ele fala para o companheiro dele: vamos, porque Deus nunca perdeu uma guerra. Nós estamos pautados no poder e autoridade dele, e ele vai vencer mais uma vez.
Eu estou pegando alguns textos aqui aleatórios, mas que tem direcionamento para a gente entender aquilo que eu comecei dizendo. Eu passo por situações porque é elas que está me forjando para vencer. E Deus jamais será vencido pelo inimigo, porque Ele jamais perdeu nenhuma guerra. O tema da mensagem é este: eu preciso guerrear, e eu tenho que saber quais as armas que eu vou usar para mim chegar até o ponto final, para mim chegar até a conclusão sem perecer. No dia da batalha, só Saul e Jonatas tinham as armas. Tem uma coisa que, nesse texto aqui, de Samuel, capítulo 13, 19, tá? Júlia, isso pode pular para lá. Nós vamos ler esse texto. Eu estava lendo esse texto e o Senhor me fez entender o seguinte: eu faço parte de uma igreja aonde não tem limites de aprendizado. Quem congrega nessa igreja não pode dizer que não aprende estratégia, não pode dizer que não conhece a palavra, não pode dizer que não tem noção de como lutar, de como alcançar. Nós tivemos testemunho de cura, nós tivemos testemunho financeiro e testemunho de coisas materiais, e tudo isso, guerras traçadas, estratégias traçadas, forma de alcançar, forma de obter. E aonde nós aprendemos isso? Não é na escola, não, é aqui. Então aqui, esse texto aqui, ó, 1 Samuel capítulo 13, versículo 19, diz assim, ó: e em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, que é o texto que eu estava citando agora há pouco, se achava porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Vamos lá. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua rélia, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. E eu escrevi aqui como um exemplo, assim ó, no dia da batalha, só Saul e Jonatas tinham espada, ou lanças nas mãos. Por quê? Por causa disso aqui. Aqui nessa igreja, quem disser que só o pastor, os pastores estão preparados, está brotando uma grande mentira. Então você tirou isso. O pastor vem no púlpito, ele ensina. O outro vem de terça-feira e ensina. O pastor, em vez de pregar a palavra só, ele se gasta dizendo assim: olha, deixa eu te ensinar como que você vai para um teste de emprego. Deixa eu te ensinar como que você faz para... Agora há pouco estava aqui. Vamos pegar de hoje. Agora há pouco ele estava aqui, dizendo assim, ó, vocês querem tirar a carta? Procure a fulana. Não foi assim que ele falou? Ela tem o local. Está entendendo? Você não simplesmente recebe a palavra, você recebe direção, você recebe ensinamento. Aqui não tem esse negócio escondido, porque tem lugar que você vai que só o microfone e os poderosos sabem as coisas. Para quê? Para poder ter autoridade e poder sobre humanos. Aqui não é assim. Nós estamos num local onde nós aprendemos como nos defender. Nós estamos num local onde nós aprendemos como ganhar dinheiro. Nós estamos num local onde nós aprendemos como orar por cura. Nós estamos num local onde não passamos fome, porque se alguém tiver fome, o outro corre em casa e faz uma cesta e dá. O outro sobe na cozinha e já faz o prato e dá pronto. Entende isso? Nós somos um exército que vivemos lutando juntos. Porém, ainda há entre nós aqueles que querem ficar de fora. E é por causa desses que a palavra vem dizendo assim: vai ter que passar por luta para poder aprender, vai ter que ficar sofrendo para poder alcançar, vai ter que sofrer um pouco para poder viver aquilo que sonha. Vocês estão conseguindo entender a palavra? Vocês dois pelo menos estão conseguindo entender para depois vocês traduzirem? Porque nem eu entendi a hora que eu estava preparando. Mas eu fui. A única coisa que eu entendi, eu falei para a Rebeca no carro, eu falei: Rebeca, Deus, Ele é tão bom. Os pais pecaram e eles morreram. Os filhos poderiam ficar abandonados, mas Deus não deixa filhos abandonados. Deus dá estratégia para eles poderem se defender do inimigo.
Deus dá estratégia para eles se protegerem do inimigo. Deus dá estratégia para eles não caírem no buraco. Deus dá estratégia para eles não voltar da onde estavam caídos. Ei, Reginaldo, a tua luta não está muito fácil. Você é caladinho, mas a gente sabe que a sua luta não está muito fácil. Mas você continua firme. E quem é que sustenta isso? É Deus. Por quê? Porque todo dia Deus dá uma estratégia. Então a palavra nem sempre é eu profetizo, você vai ter isso. Eu sou o seu Senhor. Não, o Senhor está te chamando a atenção. Ei, nós estamos em guerra. Eu estou em guerra, você está em guerra, porque a guerra não é física, ela é espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual, não é de hoje. E não vou usar esse momento, porque não tem nada a ver com esse momento, tem a ver com tempos. Faz tempo que nós estamos alertando, nós estamos em guerra. Não pense que você já venceu a batalha, então não se acomode, não se esconda dentro de casa, não pare de buscar, não pare de orar, não pare de congregar, não pare de clamar ao Senhor, não pare de jejuar. Leia a palavra, porque não tem nada mais eficaz do que a palavra de Deus para te manter firme nesse tempo. Nós já estamos terminando. Aleluia. Nós somos ensinados a orar, lutar, perseverar. Nós somos ensinados a conhecer a palavra. Temos munições para a defesa em meio aos ataques, porque o camarada, a mulher que ora, que lê a Bíblia, que entra no quarto, fecha a porta e se comunica com o céu, está preparado para guerrear, está preparado para os ataques. De repente você pode até pegar uma enfermidade, mas você não morre dela. De repente você pode até entortar um pouco, mas você não afunda. É uma coisa incrível que Deus faz. É uma coisa assim surreal. Às vezes a gente está aqui 30 anos na igreja, nós traz um parente, o parente começa a saborear as mesmas bênçãos que a gente está saboreando. Sendo que nós estamos, hein, Vânia? Há 20 anos nós estamos aqui. A sua irmã está recebendo a bênção que você também tem. Olha o que Deus faz. Deus pega o cuidado de um e cobre o outro o tempo todo. Ai, pastor, eu lembrei da oh, glória a Deus. Irmãos, quando só o chefe tem a espada, que é o conhecimento, eu vou falar daqui, não vou falar da empresa, de outras coisas que está aqui. A igreja perece, ela passa por luta, porque o chefe sozinho não dá conta de segurar a espada e defender todo mundo, não. O chefe dá estratégia, mas às vezes a gente quer a espada que está na mão dele, às vezes a gente quer a unção que ele tem, mas a gente não quer o processo. Lembra de quinta-feira? Para profetizar no vale de ossos secos, eu preciso entender que eu vou passar por processo. Vai doer, vai apertar, vai dificultar, mas eu tenho alguém que me sustenta, eu tenho alguém que me protege, eu tenho alguém que cuida de mim, e é este alguém que me trouxe aqui para dizer para mim e para você: use a espada, use a espada. Pare de usar a arma que Satanás adora, que é a murmuração, a reclamação, a preguiça, as desculpas. Use a espada. Vá para o quarto de guerra, fecha a porta e grita, esperneia, declara, abre o pá de queixo, põe para fora, diz a verdade para Deus, porque Ele já sabe tudo, mas é bom a gente confessar, e Ele vai trazer o retorno. A palavra fala lá em Levítico 26:8. Estou na sequência, Júlia? Estou, né? 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirá 10.000.
e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Não existe nada mais forte do que a espada. E o que é espada para nós aqui? A palavra de Deus. Se eu não usar ela, eu vou perecer. A Rebeca falou agora há pouco, ela foi em vários lugares semana passada. A Rebeca fez várias, ela teve que viver altas situações com aquele carro. Mas, em algum momento, o GPS fez falta. Não fez? Se ele tivesse na sua mão, você não tinha sofrido tanto, né? Suou frio, raciocinou rápido. Paramos o carro num lugar, falei, aqui, Rebeca, é perigoso. Não deu 30 segundos, vem encostando um camarada que ele ia nos assaltar. Ali atrás do Corinthians. Ele ia nos assaltar. Então, irmãos, se eu ler todos os dias a espada, a Bíblia, eu vou ter norteamento aonde eu vou, o que eu vou falar, aonde eu vou pisar, o que eu vou pedir, o que eu não vou pedir, o que eu vou entregar. Eu preciso ser crente de verdade. Não dá mais para mim brincar de ser crente. Quando eu falei isso, brincar de ser crente, não dá mais para mim ficar só na leitura que o pastor faz aqui na igreja, não dá mais para mim ficar só na oração que a irmã Natália faz aqui na igreja, não dá mais para mim ficar só no jejum que o pastor Gabriel faz aqui na igreja. Eu não posso me encostar mais. Eu preciso me posicionar. Eu preciso parar de fazer encrenca. Tem uma coisa que ela é surreal. Houve uma ministração aqui esses dias atrás, o pastor Ferreira. Mas aquele é Gabriel, todo mundo sabe que é o Gabriel. Marcos Ferreira, Marcos Gabriel. Ferreira, Ferrado, é a mesma coisa, hein? Fica me provocando, irmãos. Quando ele está pregando, se a gente fala, leva uma bronca, vocês já viram? Né? A gente passa uma vergonha, só porque ele é o chefe, mas tudo bem, né? Ele é o chefe, né? Então deixa ele ser o chefe. Não existe arma mais poderosa do que a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que ela é afiada, olha lá, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada, alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Irmãs, aqui ensina você a fazer tudo. Irmãos, aqui ensina você a fazer tudo. O problema é que o inimigo sabe disso, o inimigo pega e usa, enquanto eu fico fazendo graça. Para de inventar moda, não adianta fazer moda mais na igreja. Ah, vamos fazer grandes congressos, para quê? Vamos ganhar o quê? Ah, vamos fazer grandes festas e não sei o quê, para quê? Vai ganhar o quê? Nós estamos no tempo de ganhar alma. A pessoa vem, come e vai embora. Vem para o congresso, aquela festa toda, vai embora, não lembra de nada. Nós precisamos é fazer junção de amor em oração e jejum. E eu preciso me alimentar da palavra. Às vezes as pessoas me perguntam, como que eu sobrevivo? Eu sobrevivo pela palavra. Eu sobrevivo pela palavra. É uma briga constante, porque eu estou fazendo trabalhos manuais, mas quando eu não consigo parar para ler, eu ponho para ouvir a palavra, porque é ela que me anima a viver, aguardando a salvação, sem pestanejar, porque senão a gente desiste. Porque os testemunhos que a gente ouve, as histórias que estão acontecendo no mundo, ela desanima a gente. Não é? Cadê o amor? Não existe. Cadê a paz? Acabou. Cadê não sei o quê? Gente, acabou. Acabou. Não adianta eu ficar trancado dentro de casa. Não adianta eu ficar trancado dentro de casa. Porque quando chegar o tempo da guerra, eu vou ter que guerrear. Eu vi uma história esses dias, sem fazer alarde. A pessoa estava dentro de casa, e a barreira vinha vindo, para passar pela casa. A pessoa passou a mão na família e correu para um canto, lá embaixo na serra. Vamos nos proteger na cabana. Sabe o que a barreira fez? A barreira que vinha em cima da casa, ela fez assim, ó. Ela vinha aqui, ó, a casa está aqui. Ela fez assim, ó, e levou a família inteira, e a casa ficou lá inteira. Quem é que pode fugir da mão de Deus? Vocês têm algum nome? Me dê, pelo amor de Deus, porque eu não conheço. Quem é que pode fugir da mão de Deus?
Quem é que pode ficar descoberto? Quem é que pode fugir dos olhos de Deus? Quem é que pode inventar uma bela desculpa para aquilo que não é? E achar que está tudo bem, não está. Eu já inventei muitas desculpas. Eu já fui jovem, gente, já fui adolescente. É prático deles. Vamos fechar? Qual é o próximo, Júlia? Deuteronômio 8, 3, né? Só para concluir a parte que diz assim: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Eu não estou falando que você tem que chegar em casa e comer a Bíblia. Mas se você começar a pegar um capítulo por dia, a sua vida vai mudar. Você não consegue em 24 horas tirar menos de 5 minutos para esse alimento? Você não consegue em 24 horas parar para dizer assim: Deus, eu estou vivo e sei que é pelo Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, minhas falhas, me dá um dia de vitória, guia os meus passos, guia o meu caminho. Quantos minutos eu levei? Não levei nem um minuto, gente. Mas a gente quer viver, achando que está tudo bem. Não está não, viu? Está não. Está tudo bem para aquele que está alinhado com a palavra, porque até para morrer está tudo bem, porque está alinhado com a palavra. Sim. Estou encerrando, irmãos. Foi pela palavra que Jesus venceu, foi pela palavra que Ele nos ensinou a vencer também, é a palavra da verdade. Nós ficamos sempre focados em pedir, querer, 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 querer. Nós precisamos nos posicionarmos. Estas armas, através de nós, elas têm que ser praticadas, mas ela também tem que ser direcionada para aqueles que estão ao nosso redor. E assim, eu preciso, fazendo isso, fechar as portas do fundo, porque às vezes a porta da frente, ela abre e vem a bênção, mas com a minha boca, eu acabo abrindo a porta do fundo e a bênção vai embora, ela não fica. Por quê? Porque eu não estou preparada para cuidar daquilo que Deus tem preparado para mim. Só vencemos pelo sangue de Jesus, pelo evangelho da cruz. Usemos a espada todos os dias. Eu preciso aprender a não reclamar. Eu preciso lutar contra a reclamação. 1 Samuel capítulo 14, versículo 1. Sucedeu, pois, que um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao moço, eu já li esse texto, né? Já li. Não ele está de novo, é o 6, põe o 6 para mim. Disse, pois, Jonatas ao moço, que eles levavam as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Já li esse texto, gente, perdão. Eu sei que ele está 2 vezes aí, mas ele não é o texto que eu ia usar agora aqui para fazer essa finalização. A murmuração é uma brecha que me faz apanhar do inimigo. Irmãos, o inimigo, ele tem uma função. Eu vou fechar aqui, não vou emendar mais não. O inimigo tem uma função, Deus tem uma e o inimigo tem outra. Qual é a função de Deus? A função de Deus é cuidar de você. A função do inimigo é te envergonhar. Então ele faz você ficar assim: céus, a vida, está tudo difícil, eu não aguento mais, não dá para fazer isso, não dá aquilo, não dá aquilo outro. Você fica se vitimizando. Essa é a função dele, porque quando você faz isso, você perde as suas forças de guerrear. Você se envergonha, você passa humilhação, você sofre ataque de pessoas. Mas Deus, Ele permite que você passe pelas lutas para você se fortalecer. Então, irmãos, entenda, as lutas que o crente passa não é nada mais do que o caminho para me tornar um soldado forte. Guarda isso. A vitimização é um caminho para eu me perder. Então é os dois lados: Deus, céu, diabo, inferno. Não brinque com ele, ele está disponível. Ele está disponível. Se você quiser, você pode levar para sua casa, mas eu te aconselho a não abrir a boca para que ele vá contigo. Como que é que eu levo ele para minha casa? Murmurando, reclamando, blasfemando, criticando. Como é que eu vou ter a minha vitória? Dando glória. A minha mãe me ensinou isso.
Tá difícil? Vai melhorar. Tá complicado? Vai dar tudo certo. A luta tá grande, vai passar. A doença tá, não, Deus vai me curar. Ah, não sei, ou faltou a comida, não, Deus vai me alimentar. Sabe, irmãos? Profetiza o milagre para a sua vida. Tenha essa palavra profética sobre a tua vida. Eu não sou vítima. Fala assim comigo, eu não sou vítima. Eu sou um soldado. O soldado que vai guerrear. O soldado que vai alcançar. O soldado que vai salvar. Amém? Você acredita nisso? Porque nós estamos precisando de pessoas com a arma e também com a farda. Preparado. Pare de apanhar, vamos reagir. O foco é, Deus deixou alguns problemas para nos ensinar a guerrear. Lute até vencer. Enviarão novos soldados, novas lutas virão. Lute até vencer, até que cabe. Virão outras, não tem problema, lute até vencer, não desista. Quem quer ser o primeiro, vai lutar até vencer. Amém? Mas existem várias vezes o lugar primeiro. Deus sempre nos coloca em primeiro lugar, porque Deus é Deus. Eu não consigo fazer uma fila e colocar todos em primeiro lugar, mas Deus é capaz, Deus pode. Então a palavra profética é: lute sem murmurar. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Mais forte é para o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Diga: Senhor, obrigado